do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, nesta formação, falar sobre o infinito conhecimento de Deus. Seja bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e nós estamos aqui lendo e comentando o livro A Fé Explicada do Padre Léo XIII. O link para você adquirir este livro e ajudar o canal Apostolado Católico está na descrição. Se inscreva no canal e ative as notificações. Nós estamos aqui falando sobre Deus e as suas perfeições. Já falamos sobre a bondade infinita, já falamos sobre o poder de Deus, falamos sobre a questão do Espírito, tá? E eu queria conversar agora sobre o conhecimento de Deus, né? Então vamos aqui ler e fazer os comentários. A seguir, vem a realidade do infinito conhecimento, da onisciência de Deus. Todo o tempo, passado, presente e futuro, todas as coisas, as que são e as que poderiam ser, todo o conhecimento possível, tudo isso é o que poderíamos chamar de um único grande pensamento da mente divina. A mente de Deus contém todos os tempos e toda a criação, assim como o ventre materno contém toda a criança. Então vamos lá. O que o padre está querendo nos ensinar aqui? Deus, ele não conhece novas coisas. Deus, ele não está a todo momento conhecendo. Todo o tempo passado, todo o tempo presente e tudo aquilo que vai acontecer no futuro, Deus já vê. Deus já contempla. Ou seja, o futuro, que para nós é incerto, o Senhor já vê, ele já enxerga, ele já conhece. Não existe nada, nenhum fenômeno temporal futuro que vá acontecer que ele ainda não tenha conhecimento, tá? E não é que ele conhece o que vai acontecer. Quando nós conhecemos algo, nós nos aproximamos de algo, analisamos aquele algo e conhecemos. Deus não conhece dessa maneira. Ele não olha para algo, analisa algo e conhece algo. Ele simplesmente já conhecia tudo aquilo antes mesmo de acontecer. Mas é importante nos determos em algo muito importante. Deus conhecedor não é a mesma coisa que Deus causador. Deus sabe quem vai se perder no inferno? Sabe. Mas isso não significa que ele causou isso. Tá certo? Deus quer que todos os seres humanos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo dele, de acordo com a revelação. Mas nós sabemos que alguns seres humanos, infelizmente, se perderão eternamente na ausência do Senhor. Peço perdão. Deus sabe o que faria amanhã? Sim. Deus sabe o que faria amanhã. E na próxima semana também. Mas isso não significa, então, que terei de fazê-lo? Se Deus sabe que na terça-feira irei visitar a casa da tia Beatriz, como posso não fazer? Isso aqui, algumas pessoas confundem, como eu falei anteriormente, o Deus conhecedor com o Deus causador. Peço perdão pela minha garganta. Algumas pessoas pensam o seguinte: tudo que aconteceu comigo já estava traçado. Alguns acreditam até em astrologia, estava traçado nas estrelas. O cosmos programou tudo isso. Ou então, alguns cristãos vão mais além. Foi Deus quem causou tudo isso. Tudo que aconteceu comigo, o fim do relacionamento, o desemprego, o acidente, a morte, a doença, foi Deus quem causou. Deus não causa essas coisas. Só que, de tudo isso, Deus tira um bem maior.
porque ele tem essa capacidade. Tudo bem? Então, o fato de Deus saber o que é que eu iria fazer, ou o que é que eu vou fazer, o que é que você vai fazer, não significa que ele causou. Ele apenas conhece. Conhece todos os eventos temporais que se sucederão. Que para nós ainda é futuro, para ele já é presente. Né? Como eu falei no começo, Deus contempla o futuro e o passado no mesmo momento. Deus não está dentro do tempo para sentir o tempo passar. Amém? Essa aparente dificuldade que um momento de reflexão nos resolverá nasce de confundirmos o Deus conhecedor com o Deus causador. Então não podemos confundir o Deus que conhece com o Deus que causa. Ele não causa. Que Deus saiba que eu irei ver minha tia Beatriz não é a causa que me faz ir. Pelo contrário, é a minha decisão de ir à casa da tia que permite que Deus o saiba. Mesmo que o meteorologista, estudando os seus mapas, saiba que choverá amanhã, isso não é a causa da chuva. É ao contrário. Aquilo mesmo que fará chover amanhã é o que proporciona ao meteorologista a base para saber que amanhã choverá. Ou seja, quando a meteorologia diz que amanhã vai chover, não vai chover só porque a meteorologia falou. Já ia chover. Quando Deus conhece o que eu vou fazer, eu não vou fazer só porque Deus conhece. Ele conhece porque eu vou fazer. Tá certo? Posteriormente, podemos entrar em alguns debates de algumas coisas que sim, o próprio Deus predestina, tá certo? Só que esta predestinação divina não retira a nossa liberdade. Tá certo? Vamos continuar. Para sermos teologicamente exatos, convém dizer aqui que, falando em termos absolutos, Deus é a causa de tudo o que acontece. Veja, isso aqui é muito importante. Eu vou até sublinhar. Deus não precisa ficar causando nenhum evento. Ele já é a causa de tudo que acontece. De modo que uma estrela só nasce e morre e vira poeira, ou vira uma bola de gás fria, explode. Uma galáxia só entra em colisão com outra porque Deus sustenta todas as coisas. Uma criança nasce porque Deus sustenta todas as coisas. Todos os eventos que existem dentro do tempo e do espaço têm como causa Deus. Só que nós confundimos essa palavra causa com um Deus que fica mexendo os pauzinhos e causando as coisas. Não é nesse sentido. É no sentido de que só existe a possibilidade porque existe Deus. Mas isso não significa que Deus está lá colocando Andrômeda em direção à Via Láctea e vai fazer elas duas se chocarem daqui a 2 bilhões de anos. Não, Deus estalou o dedo e uma estrela, a Betelgeuse, explodiu. Ou Deus estourou o dedo e... Estourou não, né? Fez assim com o dedo e começou a guerra. Não é assim. Ele é apenas a causa porque nada pode acontecer fora dele. Logo, ele acaba sendo causa de tudo, apesar de não ser o causador de tudo. Tudo bem? Deus é por natureza a primeira causa. Isto quer dizer que nada existe nem nada acontece que não tenha sua origem num poder infinito de Deus. No entanto, não há necessidade de entrar aqui na questão filosófica da causalidade. Para o nosso propósito, basta saber que a presciência divina não me obriga a fazer o que eu livremente decido fazer. Nós temos aqui duas dificuldades. A primeira é a questão do Deus conhecedor com o Deus causador. Se Deus já sabia o que eu ia fazer, por que ele não evitou? Né? Ou então, se Deus já sabia o que eu ia fazer, é porque foi ele quem causou. Bem, não foi ele quem causou. E por que ele não evita? Em primeiro lugar, certas coisas ele evita. Tá? Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus não precisa ficar se metendo o tempo inteiro na história humana. Por quê? Se na nossa perspectiva, por exemplo, vou dar um exemplo. Se na perspectiva humana, evitar uma morte seria a melhor coisa para um ser humano, pode ser que aquela morte
cause a entrada na glória do reino de Deus. Consegue entender? Ou seja, pode ser que na perspectiva humana é melhor aquela pessoa doente não morrer. Na perspectiva divina pode ser que seja melhor para aquela pessoa. Ou seja, nós temos aqui alguns problemas. O primeiro, Deus não precisa ficar se metendo o tempo inteiro na história humana. Primeiro, porque ele não é submisso a nós. Segundo, porque ele sabe o que é melhor para o próprio ser humano. Terceiro, nós também acreditamos que, de vez em quando, Deus sim intervém na história humana. Pode ser que a todo momento ele esteja intervindo na história humana. Mas não com o objetivo de mudar a história da humanidade, o percurso das coisas. Não, fazendo pequenas intervenções, que inclusive chamamos de milagres. Tá certo? Uma cura, o aleijado que começa a andar, o cego que volta a enxergar. São pequenas intervenções. Só que nós temos que entender que ele não tem essa obrigação de estar intervindo na história humana. Tá bom? Outra coisa, onde foi que eu parei? Deus é a causa de tudo porque ele é o primeiro em tudo. Deus é a origem de tudo. E nós confundimos essa questão de Deus ser a origem de tudo com Deus causar todas as coisas. E não podemos cometer este erro. Amém? Até o próximo.